Não tô com vergonha aqui, eu vou contar para você a história, tá bom? Jesus tinha morrido, ele ressuscitou, e ele está andando, e de repente tinham dois homens andando ali, e Jesus começa a andar com esses caras, por alguns quilômetros. E aí enquanto ele está andando com essas pessoas, ele olha para os homens e fala assim: meu, que vocês estão tão tristes, o que está acontecendo? E eles olharam para Jesus e falaram assim: você não sabe? Mataram Jesus. E eles começam a falar sobre o que tinha acontecido. E eu fico imaginando Jesus pensando: que negócio bizarro. Os caras estão falando sobre a minha morte, eu estou aqui, ninguém está me vendo, ninguém está percebendo isso. E de repente eles começaram a comer junto. E depois que eles comeram junto, Jesus foi embora. E quando ele foi embora, eles olharam e falaram assim: pera, você sentiu um negócio diferente? Eu senti um negócio diferente. Caramba, será que aquele cara era Jesus? Só que eles só perceberam depois que Jesus já tinha ido. Sabe, isso aqui sempre me leva a crer que talvez Jesus, ele está no lugar, talvez a presença dele está aqui, talvez ele já andou, ele já tocou as nossas vidas, só que a gente está tão distraído com tudo que acontece à nossa volta, que a gente esquece de perceber que ele estava aqui. Então quando a gente vai falar sobre intimidade, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse lugar é reconhecer a presença dele aqui, ok? Então eu quero convidar todo mundo, fica de pé no seu lugar rapidinho. Faz, aí depois sem pena só. Eu estava conversando lá em cima também com os pastores, e desde assim, hoje de manhã eu tenho um versículo que está na minha cabeça, que ele fala assim: dá e dar-se-vos-á. E às vezes a gente está tão esperando receber alguma coisa, que a gente esquece de dar alguma coisa. E eu estava conversando com eles que eu acho a coisa mais bizarra da terra o povo cristão. E a verdade é que eu vou explicar por quê, tá bom? Então se você está aqui, sim, eu acho você bizarro, e eu também me acho bizarro, por uma história simples. Pensa aí comigo, qualquer religião, seita, crença ou qualquer coisa, tá bom? Todo mundo pensa em uma aí. Fora a nossa, o cristianismo não serve, tá bom? Pensa num índio lá no meio do Amazonas. Pensa numa tribo. Você percebeu que todos eles têm uma coisa em comum? Todos eles trazem oferendas aos seus deuses, todos eles trazem uma oferta aos seus deuses, todos eles trazem um sacrifício aos seus deuses. O que quer dizer que todo mundo entende que quando a gente está lidando com Deus, a primeira coisa que eu faço é eu trago algo para Ele. Ao contrário do que todo mundo pensa, nós cristãos, ao invés de trazer algo para o Senhor, nós esperamos algo do Senhor. Então normalmente a gente entra na porta falando assim: Senhor, me dá alegria, eu estou precisando de alegria. Deus, me dá paz, eu preciso de paz. Deus, me dá um emprego, eu preciso de emprego. E nada disso é ruim, porque a Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á, ok? Só que eu quero fazer algo antes. Deus vai fazer aquilo que talvez você quer. Deus, ele vai cumprir muitas coisas nas nossas vidas. Deus vai dar o chamado. Tem um monte de coisa que Deus vai fazer, ok? Só que antes da gente pensar o que nós vamos receber, nós vamos entender a presença dele e nós vamos dar algo para ele. Então nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E uma coisa que eu aprendi desde criança na igreja é entrar nas suas portas com louvores, nos átrios com ações de graças. Nós já estamos nas portas do Senhor e nós já trouxemos os nossos louvores a Ele. O que nós faremos agora é trazermos as nossas ações de graça. E no seu lugar, aí mesmo, para você, eu quero que você fale com uma voz alta. Comece uma oração com Jesus, comece uma oração com Deus. Fala assim: Deus, essa noite eu sou grato por isso. Deus, obrigado por isso. Vai falando sobre tudo aquilo que você é grato. Simplesmente vai agradecendo ao Senhor. Não entra no eu te peço o quê? Esquece o que você vai pedir. Ele já sabe o seu pedido, ele já sabe o que você ama, ele já sabe a sua necessidade. Continua falando.
Fala uma voz que pelo menos você se ouça. Esquece a vergonha, esquece a pessoa do seu lado. Eu vou assim: ai, André, e se ele estiver ouvindo a minha oração? Se ele estiver ouvindo a sua oração, quer dizer que ele não está orando. Quem está errado é ele. Então continua orando aí. Aumenta mais a sua voz. Nós vamos entrar no momento onde nós vamos trazer ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele merece. Senhor Jesus, obrigado pela sua presença nesse lugar. Jesus, obrigado pela tua bondade. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós. Deus, obrigado pela sua presença que nos acompanha diariamente. Senhor Jesus, obrigado porque a tua bondade nos alcança em todos os momentos das nossas vidas. Mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós erramos, a sua graça continua nos alcançando. Jesus, obrigado porque a tua bondade sempre, sempre, sempre nos alcança. Deus, obrigado pelo seu amor. Deus, obrigado porque o seu amor está invadindo esse lugar esta noite. E à medida que o Senhor invade com o seu amor, todo medo cai por terra. Deus, obrigado pelas promessas que o Senhor fez para nós. E obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque as promessas que o Senhor nos fez, elas são sim e amém. Deus, eu agradeço porque o Senhor tem nos alcançado em misericórdia. Deus, obrigado pelo irmão do meu lado. Obrigado porque o Senhor me deu uma casa. O Senhor me deu uma família espiritual com quem eu posso andar junto. E Deus, obrigado porque a sua presença está aqui. Continua orando. Você tem o que agradecer. Não precisa esperar eu agradecer por você. Você tem que agradecer por você mesmo. Nós estamos falando sobre intimidade aqui. Eu não posso criar intimidade entre você e Deus. Isso não existe. A intimidade é entre você e Ele, não entre eu, você e Ele. Cria você a sua intimidade. Cria você o seu relacionamento com Deus. Levanta suas mãos para o alto. Senhor Deus, obrigado pela sua presença aqui. O Espírito Santo se move nesse lugar com a sua presença. Deus, obrigado porque nós entramos nesse lugar trazendo ações de graças e louvores ao Senhor. E essa noite agora, nós pedimos que o Senhor se mova com o seu poder aqui. O Espírito Santo continua se movendo nesse lugar. E nós quebramos tudo aquilo que tem prendido as nossas vidas. E nós nos decidimos essa noite, nós vamos atrás da sua presença como nós nunca fomos antes. Nós chegaremos em lugares onde nós nunca vimos, em um momento de intimidade com o Senhor que nós nunca imaginamos viver. Espírito Santo, toca agora a cada mão nesse lugar. Deus, eu quebro agora em nome de Jesus todo tipo de mentira que fala que nós não podemos ou não merecemos entrar na sua presença, porque o seu sangue nos fez digno, o seu sacrifício nos deu livre acesso à presença. Nós não aceitamos as mentiras do diabo e as acusações dele, falando que nós não merecemos estar na tua presença. Eu sinto muito forte, Deus, não desmerece o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida. Se Ele morreu por você, você é digno sim de entrar na presença dEle. E Ele está quebrando essa mentira essa noite. O Espírito Santo continua se movendo nesse lugar. Mais, Deus, a sua presença, Deus, mais a sua presença. Uma outra coisa que eu sentia quando nós começamos a orar: tem pessoas nesse lugar que batalham com culpas, muitas culpas. Você não consegue parar de se culpar, você não consegue se desvencilhar do teu passado, da tua vida. Você vive em culpa, 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 culpa. Deus quer quebrar isso na sua vida essa noite. Fica com seus olhos fechados, por favor. Se é você, levanta a sua mão. Espírito Santo, vem e toca cada uma dessas mãos levantadas essa noite. Deus, obrigado porque o Senhor não nos acusa. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos perdoa, e as suas misericórdias, elas se renovam para nós a cada manhã. Deus, obrigado porque quando o Senhor nos perdoa, o Senhor jamais se lembra das nossas transgressões. Deus, obrigado que quando nós confessamos e nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos limpa de todo pecado e toda iniquidade.
iniquidade. Deus, essa noite nós clamamos pela tua presença e o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Mas essa noite, mais do que clamar pelo teu perdão, nós recebemos o teu perdão. Nós entendemos que o Senhor nos perdoa e nós recebemos. E Deus, nós quebramos e não aceitamos mais as mentiras, falando que nós não podemos. Que toda voz mentirosa nesse lugar nós quebramos agora em nome de Jesus. E nós declaramos palavras de vida, palavras, Deus, que trazem redenção para as nossas vidas essa noite. E Deus, eu peço agora que o Senhor derrame a tua alegria sobre esse lugar. Eu sinto muito forte de Deus, Ele querendo restaurar a alegria dEle sobre as nossas vidas. Eu sinto que tem pessoas nesse lugar que você está carregando um peso, você não consegue mais sorrir, parece que tudo é ruim, você é atingido rapidamente do meio do nada por uma tristeza que nem você entende. A imagem que eu vejo é você está feliz, você está vivendo sua vida, de repente bate algo em você e você começa a ficar triste, você começa a ficar depressivo. Quem é você? Levante sua mão. Pode levantar sem medo, não tem problema. Espírito Santo, eu peço agora, vem sobre essas mãos levantadas essa noite. Deus, nós pedimos pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus, eu peço agora que em lugar onde eles não têm força, que eles consigam ver a alegria e o sorriso do Senhor sobre a vida deles, que nos dá força para continuar. E Deus, eu peço a alegria do Senhor sobre nós, Deus. Deus, eu peço agora que a tua alegria, o vinho do Senhor desça sobre as nossas vidas essa noite. Espírito Santo, continua tocando. Espírito Santo, nós quebramos todo tipo de depressão, todo tipo de tristeza na vida de cada um. Esses ataques momentâneos, Deus, que eles não nos atinjam. Deus, nós colocamos essa noite a nossa armadura, nós ajustamos a nossa armadura essa noite. E Deus, eu peço agora que o Senhor venha com a sua presença sobre cada um deles. Envolve, Deus, a cada um com a sua presença agora. Envolve, Deus, com a tua alegria. Deus, enche com o Espírito Santo agora. Espírito Santo, enche a cada um de nós com o teu Espírito Santo hoje. Enche, Deus, a cada um de nós com o teu Espírito Santo. E Deus, nós entendemos que estarmos cheios do teu Espírito não é simplesmente ficar cheio até a boca, mas é transbordar do teu Espírito. Essa noite nós queremos transbordar do teu Espírito como nunca antes. Espírito Santo, eu peço agora, vem e nos enche. Há uma forma, Deus, há um ponto onde as pessoas do nosso lado vão começar a sentir a tua presença, simplesmente porque nós estamos transbordando daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Jesus, nós amamos a sua presença nesse lugar. Deus Pai, eu peço agora que o Senhor se mova aqui. Deus, eu peço agora que eu peço agora que o Senhor venha e traga um abraço do Senhor sobre as vidas. Deus, eu peço agora que o Senhor venha e traga cura, Deus, sobre paternidade nesse lugar. Deus, eu peço agora que todo relacionamento entre pai e filho quebrado, todo trauma, eu vejo um pensamento muito forte sobre alguns homens nesse lugar, que você tem certeza absoluta que você não pode ser um bom pai. Aliás, eu sinto muito forte, Deus, que tem pais aqui que já são pais, que tem um pensamento e falam assim, cara, você não é um bom pai, você não é um bom pai, você não é um bom pai. Tem uma outra coisa que eu sinto também, que está um pouco relacionado a isso, é mesmo a maridos. Você olha para você mesmo e fala assim, Deus, eu nunca vou conseguir ser um bom marido. Deixa eu contar uma história para vocês, continua aí. Na minha lua de mel, teve uma noite, cara, que eu e minha esposa, a gente teve uma discussãozinha, e eu lembro que eu comecei a chorar naquele lugar, no nosso quarto. Eu falei assim, Deus, eu não acredito que eu estou tendo uma discussão com a minha esposa em plena lua de mel. Eu falei, Deus, eu sou uma droga de marido. Eu sabia que eu não ia conseguir ser um bom marido. Eu tinha certeza, cara, que eu não ia conseguir. Na hora, eu ouvi uma voz audível de Deus. Foi a voz mais clara de Deus que eu tive na minha vida. Ele falou assim, você é um bom marido. Eu te criei para isso. Eu te separei para essa pessoa. Sabe, eu sinto essa voz para muitas pessoas aqui. Você é um bom marido. Você é um bom pai. Ou você será um bom pai. Essa noite, se você tem algum desses pensamentos, só levanta a sua mão. Homens, obviamente, nesse momento, porque eu sinto muito para homens isso. Só levanta, pode levantar sem medo, galera. Isso.
Deus, eu quebro agora toda mentira que fala que eles não são bons pais. Mesmo que eles não tenham tido alguns exemplos em casa, nós entendemos que o Senhor é o nosso melhor exemplo de pai, e nós nos baseamos no Senhor para entender que nós somos e nós seremos bons pais e bons maridos. Deus, eu peço agora que o Senhor quebre todo medo, que o Senhor traga segurança, Deus, para cada um desses homens com as mãos levantadas. Deus, eu peço agora, restaura dentro de nós a hombridade, restaura dentro de nós o entendimento, Deus, que nós somos sim chamados para sermos pais. Nós somos chamados, Deus, para termos uma demonstração de paternidade apontando para o Senhor. Deus, eu peço agora que todo medo seja quebrado, que toda mentira seja quebrada. E Deus, nós pedimos uma revelação do Senhor sobre o que é ser um verdadeiro pai. Nós pedimos, Deus, uma capacitação sobrenatural do Senhor sobre o que é ser um bom marido. Deus, nós declaramos e nós pedimos bons casamentos, boas famílias. E Deus, nós declaramos que nós nos determinamos essa noite a sermos exemplos de família para essa nação. Deus, nós pedimos que o Senhor restaure a nossa nação, restaure as famílias do Brasil, mas começa de nós a tua igreja, começa de nós, Deus, os teus filhos. Nós queremos ser exemplos de família nessa nação, e que o Senhor comece de cada um de nós hoje, começa de cada um de nós essa noite. Deus, nós adoramos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, e Deus, nós queremos declarar que nós te amamos, e nós te amamos muito. E essa noite, Deus, nós decidimos focar e entender que o Senhor está aqui, e nós estamos olhando para o que o Senhor está fazendo. Deus, não nos deixa entrar na tua presença sem perceber que o Senhor estava lá. Deus, nós valorizamos ao Senhor, e eu peço que o teu sorriso venha sobre cada um de nós. Abre os nossos olhos para nós podermos ver o sorriso do Senhor sobre as nossas vidas. E essa noite, Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estabelece o teu trono nesse lugar. E Deus, nós clamamos que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Dá um abraço aí a alguém do seu lado. Se você não conhece, se apresenta, pode tomar o seu lugar. Quanto sentiram a presença de Deus nesse momento? Isso aqui que aconteceu, e o que eu mais amo, eu só vou falar hoje sobre a presença de Deus, ok? Estão conseguindo me ouvir direito? Eu só vou falar um pouquinho sobre a presença de Deus, e eu vou tentar trazer isso da forma mais simples e didática possível, porque eu quero que você entenda que Deus, Ele fala com você constantemente. Eu quero que você entenda que a presença dEle, você tem acesso à presença dEle em todos os momentos. O que você passou aqui não é para esse momento, o que você passou aqui é para a tua vida. Isso aqui no teu quarto está disponível, isso aqui, sei lá, no teu trabalho está disponível em qualquer momento. Quem aqui tem crises existenciais falando assim, Deus não fala comigo? Eu vou levantar, eu estou levantando porque para mim é verdade. Às vezes eu falo assim, droga, Deus não fala, cara. Eu entro em crise. E depois eu comecei a perceber que na verdade não é que Deus não fala, é que eu não ouço. Às vezes a gente está tão ocupado na nossa vida, a gente está tão ocupado com outras coisas, que a gente esquece do fato de que Deus está falando conosco. E se eu perguntar para vocês uma coisa aqui, vamos lá. Êxodo capítulo 3, desculpe, Gênesis capítulo 3, Deus está criando o homem. A minha pergunta é, para que Deus cria o homem e a mulher? E talvez você vai olhar e vai falar assim, para adorar o Senhor, certo? Muita gente vai pensar isso. Ah, Deus cria para, não sei, tem várias respostas, é que para adorar o Senhor é a mais normal, ok? Ok, concordo. Mas quem aqui concorda comigo que Deus cria o ser humano para ter relacionamento? Porque uma coisa acontece que eu amo, que eu acho muito divertido, que eu acho muito interessante, é que logo depois que o homem peca, Deus vai para o jardim, certo? Quando Deus vai para o jardim, o que ele vai fazer? Para falar com o homem, ele fala assim, Adão, cadê você?
nesse momento a gente tem que pensar uma coisa muito séria. Será que Deus, ele é maldoso e ele nunca passou no jardim? Ele estava só lá no céu falando assim: Deus, quando Deus não está pensando em Deus, ele está no céu pensando assim: quando o homem pecar eu vou descer, então estou só esperando. Aí no dia que ele peca, fala assim: é hoje, eu vou descer. Aí ele desce e fala: Adão, cadê você? Ou será que Deus, ele descia toda hora ali? Deus, ele descia a todo momento. Deus, ele ia toda vez falar com Adão. Eu fico imaginando aquela conversa de Deus com Adão, falando assim: e aí, Adão, o que você fez hoje? E Adão olhar para Deus e falar assim: eu estou aqui andando, estou nomeando as coisas, estou olhando os bichos aqui, estou, né? E eu fico imaginando o Adão trocando uma ideia com Deus, falando assim: olha só, gostei desse animal que você fez. Achei estranho? Achei. Esse pescoço comprido não combina? Não combina, mas você que sabe, você que cria. E aí tem aquela conversa legal com Deus. E Deus fala assim: o que você fez com esse bicho comprido? Você chamou de quê? Eu falei: vou chamar de girafa, em português. Vou falar assim. E ficava essa conversa. Só que por causa do pecado a gente perdeu isso aqui. A gente perdeu esse relacionamento próximo com Deus. Mas Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Por que ele não restauraria esse tipo de relacionamento com Deus? Só que o nosso grande problema é que a gente não entende o relacionamento com Deus. A gente acha que o relacionamento com Deus vai ser uma coisa automática. Ou seja, aceitei Jesus, sou o melhor amigo do Senhor. Não é verdade. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu quero de novo, estou tentando aqui ser totalmente didático, tá? É uma pregação super nova minha, na verdade. Eu quase nunca preguei essa aqui. Mas eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Quando que vocês oram? Deixa eu perguntar para você. Quem aqui é que nem eu, que é uma pessoa noturna? Quanto mais à noite, melhor. Você está bem, você está inteligente, você está feliz. Quem é uma pessoa matutina? Que você acorda, você já está acordado, você vê os passarinhos cantando com você. Você é tipo uma princesa da Disney. Legal. Quem não levantou a mão, você não vai levantar mesmo, né? É tipo assim: cara, não vou levantar, deixa quieto. Tá bom, vamos lá. Você que é matutino, provavelmente você ora de manhã. Porque se você é noturno que nem eu, você não ora de manhã. Porque se você orar de manhã, você ora besteira. Fala assim: Senhor, abençoa o diabo em nome de Jesus. Você vai começar a orar o que você não devia, tá? Então o que você faz? Ora à noite. Só que você que ora de manhã, como é que é a tua oração? Você senta, fala assim: Deus, obrigado por esse dia. Deus, obrigado por esse dia. Deus, estou atrasado, mas depois a gente conversa. E você vai e trabalha o seu dia inteiro. E aí você esquece de acabar de orar. Ou se você ora à noite que nem eu, você chega em casa, aí você senta na tua cama, aí você olha o horário e fala assim: Deus, eu só tenho 3 horas para dormir essa noite. Deus, tu sabes. O Senhor sabe que eu estou cansado, mas amanhã eu estou aqui. Então Deus, abençoa essa noite em nome de Jesus, multiplica minhas horas de sono, em nome de Jesus, amém. E aí acaba. A gente fala assim: mas Deus não fala comigo. Eu falo: mas você não dá chance para ele falar. A gente fala, e ele não tem momento para falar. Muitas vezes a gente tem que entender que para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Não tem intimidade sem relacionamento. Não tem relacionamento sem tempo. Se a gente nunca der tempo para Deus, a gente nunca vai ter relacionamento. Sem relacionamento, a gente nunca vai ter intimidade. Só que a gente quer pular direto para intimidade. A gente não dá tempo, a gente não está afim de relacionamento, a gente vai para intimidade direto. E dá errado. Não levanta a mão, é só uma pergunta para a sua cabeça. Quem aqui ora 1 hora por dia? Não levanta. E talvez você ore e fale assim: 1 hora por dia? Você está maluco? Eu mal oro por dia, muito menos 1 hora. E eu lembro, deixa eu contar uma história minha. Eu cresci na igreja, tá bom? E quando você cresce na igreja, você vê pregador de tudo quanto é lugar do mundo. E sempre tem aqueles, cara, que você olha e você fica olhando e fala assim: meu, esse cara é bizarro. E aí, mas uma coisa que eu vi que tinha muito em comum na maioria dos pregadores é que todos eles oram mais de 1 hora por dia. Então achei interessante. Até que um dia, foi um pregador na minha igreja. Esse cara era bizarro. Ele falou assim: eu acordo às 4 da manhã. Quando ele falou isso, eu já falei: bom, já estou fora. Esse relacionamento com o Senhor já não é para mim, né? Ele falou: das 4 às 6 eu oro. Aí eu já estou pensando, eu falei: pô, das 4 às 6 ele ora? O cara ora 2 horas por dia e às 4 da manhã. Esse cara deve flutuar no espírito. Eu falei: mas vamos continuar. Depois às 6 eu vou tomar meu banho.
eu tomo meu café da manhã, respondo meus e-mails, leio o jornal e vou para o escritório da igreja. Nossa, eu olhei aquilo e falei assim, meu, que cara incrível. Quando eu crescer, quero ser que nem esse cara. E eu fiquei pensando, só que aí ele foi continuando para falar sobre o jardim de Getsemane. E vocês conhecem um pastor bem emotivo? Que ele começa tipo te levar numa emoção assim, o cara é bom. E esse pregador era muito bom. E eu lembro que ele começou a falar e eu ficava assim na cadeira. Eu comecei de boa, pensando, nunca vou ser ele. À medida que ele foi pregando, eu fui olhando, sabe quando o corpo vai inclinando para frente, assim, já tá meio tipo, caramba. E aí quando ele estava pregando, ele começou, tem que orar. E eu já tô lá, tem que orar, vamos orar, cara, vamos orar. E aí ele já tá nessa vibe, de repente ele começa a gritar, nenhuma hora você consegue orar comigo. Eu já tô aqui dentro, não consigo, eu quero, mas não dá, vamos lá. E na hora que ele falou assim, se você quer orar você se decide orar 1 hora por dia essa semana, fica de pé. Eu pulei da cara, eu falei, eu tô aqui, cara. E aquela semana eu saí assim fervendo por Jesus. Eu falei assim, Jesus, essa semana 1 hora por dia, vamos embora. Só que eu vinha uma vida que eu nem orava na vida, né? Eu falei assim, vamos embora. Peguei lá na minha igreja, naquela época era pequenininha, então tinha a lista de membros, a lista de pedidos de oração. Aí eu peguei minha Bíblia e um relógio, obviamente, porque eu queria marcar 1 hora. E para você que é novo, fala assim, relógio? Eu falei, sim, na época não tinha celular, eu sou velho, assim que a gente via a hora naquela época. Eu peguei, coloquei tudo na cama, falei assim, é hoje, Senhor, me ajuda, né? E aí eu cheguei e falei assim, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Cronômetro, óbvio, já deixa os 10 segundos rolarem para ganhar tempo. Falei assim, tá lá, 10 segundos. E eu comecei nossa oração clássica. Como que você começa uma oração? Que eu acho que é a mesma forma como eu começo, que é o quê? Senhor Deus, obrigado por esse dia, tá? A gente nem sabe por que a gente pede isso. A gente só fala, Deus, obrigado por esse dia, porque a gente entende que tem que agradecer, então a gente agradece. E eu comecei a pensar assim, vamos agradecer ao Senhor pelo versículo que eu já falei hoje. Eu comecei a agradecer ao Senhor. E de repente eu fui agradecendo. Eu comecei a agradecer por coisas que eu não era grato, mas eu falei, vou agradecer mesmo assim, porque eu quero ganhar tempo na minha oração. E quando eu acabei de orar, assim, todos os agradecimentos tinha dado menos de 5 minutos. Eu falei, na hora que eu olhei, eu falei assim, caramba, Deus, é muito difícil esse negócio, mas estamos bem. Depois eu fui fazer o quê? Eu fui fazer aquela transição da oração que muda a nossa oração, sabe? Que parece que o negócio flui melhor. A gente entra no Espírito, que é a frase, e eu te peço o quê? Porque a gente sabe que pedir é mais fácil que agradecer. Então eu comecei a pedir para Deus. Eu pedi para Deus abençoar até as criancinhas lá na África, que eu não conheço, porque a gente sabe que a gente tem que orar pelo mundo inteiro. Eu fui orando. Quando eu olhei o relógio, tinha passado 7 minutos. Deu um desespero? Deu. Mas eu falei assim, calma, tem muita coisa na cama ainda para a gente poder trabalhar. Comecei, peguei ali a lista dos membros da minha igreja, joguei. Comecei, ordem alfabética, fulano, Deus abençoe fulano, Deus abençoe fulano. É muito difícil você orar por quem você não conhece, porque você não tem assunto para falar, Deus abençoe fulano, eu peço que o Senhor toque a vida dele. E foi, a lista inteira, 10 minutos, já dá 17. Quando deu 17 e eu só tinha a lista de pedidos e a Bíblia, eu falei assim, Deus, vai dar ruim, não vai dar certo. Comecei a orar pelos pedidos, fui orando, 27 minutos. Eu falei assim, eu tenho meia hora e a Bíblia. Eu falei assim, Deus, hoje, nem que eu leia essa Bíblia inteira em meia hora, eu vou ficar aqui. O que eu fiz? Eu fiz muito provavelmente algo que vocês já fizeram, só que eu vou dar um nome para essa atitude, ok? Vocês muito provavelmente já fizeram roleta russa com a Bíblia. O que é isso? Você pega a sua Bíblia, gira ela, né? Para os mais sofisticados, você joga ela para cima, você pega ela, abre e fala assim, Senhor, fala comigo, né? E você olha e normalmente cai na genealogia, tipo, se fulano é filho de fulano, fala, Deus, me ajuda. Eu fiz isso, comecei a ler versículo por versículo e falava assim, Deus, peço que o Senhor não sei o que. E eu comecei a ler. Quando eu não aguentei mais orar, eu já não tinha mais capacidade de pensamento, tinha dado 42 minutos. Quando deu 42 minutos, eu já tinha acabado meu arsenal inteiro. Eu olhei para minha cama, eu olhei para o meu relógio, eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu sou um péssimo cristão. Eu não consigo orar 1 hora. Eu não consigo passar momentos com o Senhor, porque, cara, eu acho chato. Eu não acho divertido. Eu não estou me divertindo nisso aqui. Parece uma eternidade. Foram 42 minutos, mas parecendo 3 horas e meia.
foi tedioso. E depois Deus começou a falar comigo: é chato porque você não tem intimidade comigo. É chato porque você não desenvolveu isso. Eu falei: Deus, eu quero, mas eu não sei. E Deus, ele começou a me lembrar de uma coisa: intimidade com Deus funciona da mesma forma que a intimidade com teu amigo. Vamos lá, agora eu quero que todo mundo que tem isso aqui levanta a mão. Quem tem um amigo, levanta a mão. Aí, é só para ver se você está vivo, o pessoal que não tinha levantado até agora. Se você tem um amigo, eu quero que você pense nele agora, ok? Ou amiga também serve, pessoal, beleza? Todo mundo sempre pensou no teu amigo? Hoje, quando você fala que teu amigo é legal, se não for legal, abandona. Cara, não tem por que ser amigo de um cara chato. Agora, lá no começo, a primeira vez que você falou com aquela pessoa, deve ter sido muito chato, cara. Ou deve ter sido estranho. Você não ficou 2 horas falando com aquela pessoa. Deve ter sido mais ou menos assim: Marcelo, chega aqui, eu falei que você ia dançar hoje. Vem cá. Gente, esse aqui é o Marcelo. Ele é um dos líderes de jovens lá da minha igreja. E ele vai ser a minha cobaia de treinamento de teatro aqui, ok? Então assim, hoje eu já tenho um relacionamento com o Marcelo. A gente é bem amigo, ele é padrinho de casamento, um dos meus padrinhos de casamento. Só que assim, hoje quando eu vou conversar com o Marcelo, é legal, é divertido. Eu posso passar 1 hora conversando com ele, que é engraçado, a gente se diverte porque a gente tem intimidade. Mas quando a gente se conheceu, que eu não lembro como foi, como foi? Aconteceu, né? Mas normalmente, como que você cria uma amizade? É mais ou menos assim: você chega no lugar e vai assim: oi, prazer, meu nome é André, como você chama? Prazer, meu nome é Marcelo. Que legal. Você vem sempre aqui? Cara, é primeira vez aqui. E você? Também. Nossa. Coincidência. Que legal. Não tem mais o que falar. Então o que você faz? Você cria alguma coisa para falar? Você fala assim: nossa, mas é legal a igreja, né? Não, muito legal. Essas luzes, um monte de gente. Muito legal. Temperatura muito boa também. Oi? O clima tá bom. Tá ótimo. E aí você fica: acabou. Quase que eu caio. Acabou. Não tem mais nada para falar aqui. Aí sabe quem faz? Aquele silêncio estranho, que todo mundo fica olhando pro cara do outro, fica tipo aquele momento elevador, sabe? Aí o que você faz? Que você fica no elevador, você não tem o que fazer. Para de rir aqui, cara. Aí o que você faz? Você chega lá e fala a pior coisa que você pode falar na sua vida num começo de relacionamento, que é o quê? Falar do tempo. Fala assim: nossa, tá quente hoje, né? Cara, tá muito quente. Ok, quando você falou do tempo, deixa para acabar a conversa, vai embora, daqui é ladeira abaixo, não vai melhorar. Então você assim: meu, prazer, Deus te abençoe, tchau, tchau, tá? E ele vai embora, não vai embora não, ele vai embora. E aí quando ele vai embora, no dia seguinte, você encontra o Marcelo de novo. Você lembra dele, você lembra do nome dele, mas você não quer parecer carente, então você finge que não. Então você chega e fala assim: como você chama mesmo? Cara, Marcelo, você é o André, né? Isso, que legal. Aí você chega e fala assim: eu e você não dá pra fazer isso, a gente ri muito. Aí eu falo assim: cara, você falou que você só tinha vindo uma vez, você já tá aqui de novo. Repete um do que você falou. Presta atenção no que eu falo. Eu falo assim: olha, você falou, você tá aqui de novo, que interessante. Cara, sim, voltei. Cara, gostei muito do culto ontem, voltei, colei aqui de novo. Que legal. Você faz o que da vida? Cara, eu... Tem mais um participante aqui. Cara, eu sou formado em engenharia, e você? Eu sou... Segredo pra vocês: eu sou formado em odontologia. O pessoal: nossa, sério? Obrigado, pode ir lá, Marcelo. E aí depois, o que acontece aqui? Depois de um tempo que essa conversa estranha vai se prolongando, cada dia que eu vejo o Marcelo, eu tenho um pouquinho mais de relacionamento com ele. Quanto mais relacionamento, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo conversar. Quanto mais eu converso, mais tempo eu tenho, mais relacionamento eu tenho, mais intimidade eu tenho. Quanto mais intimidade eu tenho, mais divertido é a nossa conversa. Então você vê que a gente é bem amigo, ao ponto de não conseguir fazer esse negócio sério, né? Porque a gente fica rindo do outro. Porque a gente é amigo. Com Deus funciona da mesma forma. Às vezes a gente quer ter o maior tempo com Deus, mas a gente não está na época de ter o maior tempo com Deus. Porque talvez no teu momento de oração, você chega no teu quarto e olha para Deus e fala assim: prazer, meu nome é André, seu nome é? Tipo, Deus. Não.
Legal. Aí você fala assim, poxa, mas você está sempre aí em cima? Aí ele vai olhar para você e falar assim, não, eu estou em todo lugar. Eu falei, caramba, como que é isso? Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu falei assim, nossa, deve ser muito legal. E fica aquele silêncio estranho. E você olha para Deus e fala assim, vai chover amanhã? Você sabe? E aí, sei lá, ele te responde, ele não te responde. Só que isso aqui não dura 1 hora. Isso aqui dura 10 segundos, 1 minuto. Sabe de uma coisa? Se você tem um momento de intimidade com o Senhor que dura 1 minuto de conversa, sabe o que você faz? Faz o melhor 1 minuto do teu dia. Aprende para conhecer Ele. Aprende para pegar todas as informações que você pode, para que no próximo dia a sua oração não seja de 1 minuto, seja de 1 minuto e 10 segundos. Aí você fala assim, ai André, continua uma droga. Continua uma droga, mas é uma droga melhor que a droga de ontem. Então já está meio evoluindo, sabe por quê? Porque a cada 10 segundos, um momento você chega em 1 hora. Um momento você chega em 2 horas. Um momento você vai entrar na presença de Deus com prazer. Um momento, tudo aquilo que era maçante para você vai ser legal para você. E deixa eu quebrar uma mentira na sua cabeça. Eu sou um cara que eu não sou assim tão velho ainda, sou mais ou menos velho. Então assim, eu não tenho certeza se isso um dia vai acontecer na minha vida. Assim, os outros pastores podem me falar, não estou chamando vocês de velho, só quero deixar isso bem claro. Mas eu quero perguntar isso, porque assim, cara, honestamente, eu sendo bem vulnerável, não é todo dia que eu oro que eu estou pulando de alegria. Eu falo assim, vou orar ao Senhor, vou ter um tempo mais prazeroso do meu dia. Desculpa, na verdade não é assim para mim. Pelo menos um dia talvez eu chegue lá, eu vire tão santo quanto o pastor manda e vai dar certo. Mas até agora não é. Então tem dia que eu não estou super no prazer de orar. Tem dia que eu vou orar porque eu sou disciplinado. Eu falo assim, Deus, eu não estou afim, mas eu vou, estou indo aqui. Depois no meio disso fica legal. Tira da tua cabeça a mentira. Você fala, não, toda hora vai ser uma coisa, nossa, não sei o que, vou flutuar no meu quarto um dia com Jesus. Talvez vá, mas não é todo dia que você flutua. Eu quero que você entenda essa dinâmica, para que você não saia daqui com peso no teu coração. Porque estar e ter tempo com Deus não é pesado, é divertido, quando a gente aprende. Outra coisa, você quer conhecer Jesus? Quem quer conhecer Jesus aqui? Sabe, todo mundo fala assim, eu quero conhecer Jesus, mas eu não ouço Ele. Eu falo, vai ler tua Bíblia. Você tem um livro gigantesco de muitas páginas que falam sobre a pessoa de Jesus, que falam sobre quem Deus é. Você quer conhecer Jesus? Tem que ler. Mas você, André, eu não gosto de ler. Tudo bem, mesmo processo. Lê um versículo, 2, 3, 4, 15, um capítulo, vai chegando. Cresce no teu relacionamento com Deus. Você não precisa chegar sendo o homem mais santo da terra. Vai, começa de onde você está. Vai indo, vai evoluindo. Constrói esse momento com Deus. Faz sentido? Estão comigo? Abre comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Vocês estão bem, pessoal? Ok, vamos lá. Eu vou perguntar isso várias vezes, tá? Só para vocês saberem, para vocês acharem estranho. Êxodo 33, 12 a 17. Então Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, porque achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então disse ele, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, ou enviarei o meu anjo, depende da tradução que você tem, ok? Então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Vou parar aqui. Vou contar essa história, porque esse versículo, quando você lê, é mal confuso, que fala, achaste graça, não achaste, nome, não sei quem é. Vou resumir isso aqui para você. O povo de Israel sai do Egito, ok? E sai do jeito que saiu. Tá? 10 pragas, tudo incrível ali, um monte de coisa acontecendo, as pragas do Egito ali, de repente você vê um mar se abrindo, você vê comida caindo do céu, ou seja, milagre não faltou ali. Só que em todo o tempo que está acontecendo um monte de milagres, o povo de Israel está reclamando pra caramba. Então Deus olha e fala assim, Moisés, olha, esse povo aqui é um povo de dura cerviz. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais com o povo para a terra prometida. Eu vou enviar um anjo para lá, mas eu não vou com você.
E Moisés olha para Deus e fala assim: não. Se eu achei graça aos teus olhos, eu quero saber quem vai comigo, mas eu não vou sem a sua presença. E ele fala assim: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Se Deus, o próprio Deus, não continuasse com o povo de Israel, Moisés falava assim: eu não saio daqui. Logo na frente ele fala assim: porque é por sua presença que esse povo é conhecido. Aí você fala assim: por que você está falando isso? Simples. Quem aqui tem uma promessa do Senhor? Quem aqui tem uma palavra profética de Deus sobre a sua vida? Quem aqui tem planos de vida? Ok, ótimo. Se você não levantou a mão, procura alguma dessas 3 coisas, que vai ser importante para você, tá? Só que aí, se você for pensar em muitas pessoas e nós mesmos, pensa numa coisa: o que é mais importante, o teu chamado ou a presença de Deus? Aí você vai falar o quê? Presença de Deus. Agora examina as nossas ações. A gente tem que fazer uma autoanálise e a gente começa a pensar: será que eu valorizo mais a minha promessa ou a presença dele? Será que a gente vem para a igreja procurar a presença de Jesus, ou a gente vem para a igreja procurar o avivamento do Senhor? Será que eu venho para a igreja e falo assim: Deus, eu quero dar todo o meu coração? Ou será que eu venho para a igreja e falo assim: Deus, eu quero uma cura daquela doença que eu tenho? Deus, eu quero um emprego. O que será que a gente está pedindo para Deus? O que está rolando? Deus, eu quero trazer uma transformação nessa cidade. Deus, eu quero ver o meu Brasil sendo transformado. Deus, eu quero chacoalhar esse mundo. Isso aqui tudo é a tua promessa. Isso aqui não é a presença dele. Então você reparou que apesar da gente achar que o mais valioso é a presença de Deus, a gente valoriza mais a nossa promessa do que o Senhor? E foi exatamente o que Moisés fez o contrário. Ele olhou para Deus e falou assim: ei, se você não for conosco, eu não saio daqui. O que ele está falando é: eu prefiro viver nesse deserto aqui do que ir para a terra prometida sem o Senhor. Porque para mim não tem terra prometida sem o Senhor. Para que eu vou chegar num lugar que mana leite e mel sem o Senhor? Eu fico aqui no deserto, o deserto e a terra, mas o Senhor está aqui. Eu prefiro continuar num lugar horrível com a presença de Deus do que num lugar maravilhoso sem ela. E o que nós temos que entender na nossa vida é que muitas vezes o que nós temos que viver é falar para Deus o seguinte: falar: Deus, eu amo as suas promessas, eu agradeço pelas palavras, eu agradeço pelos seus planos para mim, mas sabe de uma coisa? Eu não estou nem aí para essas palavras proféticas se o Senhor não estiver lá. Eu prefiro ficar na tua presença do que simplesmente chegar numa promessa sem o Senhor estar naquele lugar. E é exatamente por falta disso que as pessoas caem. Porque você: não, eu tenho chamado para a política. E eu acho que quem tem chamado para a política tem que ir. Mas se você for chegar no teu chamado, chega lá com a presença de Deus. Tenha certeza absoluta que a presença de Deus continua com você. Sabe, faz marcos na sua vida. Fala assim: a presença de Deus está aqui, está aqui, está aqui, está. Você vai fazer business, vai fazer negócios? Vai, Deus te abençoe, vai alcançar as pessoas na área de negócios. Mas tenha certeza de que a presença continua com você. Porque o que eu tenho visto é pessoas chegando na promessa sem a presença de Deus. É nesse lugar que acontecem erros, é nesse lugar que acontecem abusos. E as pessoas falam assim: ah, Senhor, o Senhor não me mandou vir até aqui, eu estou aqui, cadê a sua presença? E Jesus fala assim: minha presença ficou lá no deserto há muito tempo. Eu te avisei, eu te disse que eu não iria. Sabe, eu quero desafiar você a fazer uma autoanálise do teu coração essa noite, falando assim: Deus, será que eu amo mais a tua presença ou eu amo mais a tua promessa? Será que eu vivo pelas promessas que o Senhor deu para mim, ou será que eu vivo por causa do Senhor? Porque muitas vezes o nosso problema é que a gente tem valorizado demais o presente e muito de menos o presenteador. Eu lembro quando eu era uma criança, meu pai, quando ele viajava, ele sempre trazia um presente para mim. Então era legal, toda vez que ele viajava eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa. Meu pai entrava pela porta, eu saía correndo atrás do meu pai, e eu já pegava o presente e saía correndo para abrir, porque eu sou meio curioso. E aí eu ia correr, meu pai, primeira vez ele deixou para lá, segunda vez também, terceira vez ele já começou a ficar meio assim, até que teve um dia que meu pai entrou pela porta, eu saí correndo, na hora que eu fui pegar o presente, meu pai deu aquele olé em mim, falou assim: ah, toma essa. Aí ele puxou para trás, eu fiquei olhando assim, passei reto, obviamente, fiquei olhando. Aí eu olhei meu pai, eu olhei para o presente, eu falei: o que está acontecendo? Meu pai olhou para mim e falou assim: ó, primeiro o meu abraço, depois o seu presente. O que meu pai estava querendo me dizer é que ele é mais importante do que aquilo que ele pode fazer para mim.
Sabe, Deus, Ele está sempre com a mão estendida com um presente para nós. Só que eu sinto às vezes que se a gente não começar a valorizar a presença de Deus, Ele vai fazer igual meu pai. Não é porque Ele não quer dar o presente para a gente, é que Ele quer nos dar o melhor. Ele quer nos dar Ele mesmo, não o presente. Então Ele vai talvez tirar alguma coisa da sua frente e falar assim: eu primeiro, depois o meu abraço, seu presente. A gente não precisa chegar nesse ponto. Eu quero ter uma intimidade tamanha com Deus. E Moisés, um pouco antes desse versículo, fala que Deus falava com Moisés face a face. Eu quero ter uma intimidade tamanha com Deus, e eu quero que você entenda muito bem meu coração, que eu não quero vir para a presença dEle e pedir nada mais. Eu não quero ficar entrando na presença de Deus e falar: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus cumpre o chamado. Aí você fala assim: por que você acha errado pedir? Eu falei: não, eu acho certíssimo. A Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á. É que eu tenho no meu coração uma proposta diferente com o Senhor. A minha proposta com Deus é mais ou menos essa aqui. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Bastante gente, ótimo. Seu cônjuge está do seu lado neste momento? Levanta a sua mão. Não cutuca, não fala nada, não dá indireta. É só um exemplo, ok? Posso ouvir um amém? Estou falando sério. Imagina o seguinte: você está lá, está assistindo TV, né, com a sua esposa, e de repente está tarde da noite. Ou seu marido, tá? Seu cônjuge. E de repente está tarde da noite. Você que é solteiro, pega essa dica, tá? E aí você está lá e de repente começa a ficar noite, começa a ficar tarde, está frio. E de repente aquela pessoa que está com você começa a pescar. Sabe daquelas, né? Aquelas dormidas assim, horríveis, daquela, né? Caidinha de cabeça. Você, como um bom marido ou uma boa esposa, essa é a hora que você não cutuca, por favor, olha para mim, ok? Você, como um bom marido ou uma boa esposa, o que você faz? Você espera a sua esposa ou o seu marido pedir um travesseiro, um cobertor, ou você entende a necessidade e você fala assim: minha esposa precisa disso. Você se levanta e faz alguma coisa para ela. Ai, ai, fica a dica, povo. Sabe, eu quero que o meu relacionamento com Deus seja dessa forma. Eu quero que o meu relacionamento com Deus não seja: eu não ganho as coisas porque eu peço. Eu não ganho as coisas porque eu falo: Deus, eu preciso, Deus, me dá um negócio aqui, Deus. Deus, fala comigo aqui, eu estou precisando daquilo ali. Não, o meu relacionamento com Deus, sabe como é? Eu falo assim: eu vou fazer aquilo que Deus ama, porque eu conheço o coração dele. E quando eu começar a pescar, eu não preciso pedir, ele sabe. Ele vai pegar meu travesseiro e meu cobertor, sabe por quê? Não porque eu peço, porque ele me ama. Mateus 6,33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos as coisas de Deus em primeiro lugar, aquilo que é importante para nós se torna importante para Ele. Ele vai começar a fazer as coisas, porque você deixou as coisas dele em primeiro lugar. É uma troca. Eu quero incentivar você a ter esse tipo de interação com o Senhor. Ame a Jesus mais do que você pede coisas para Ele. Você está bem? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: desenvolve esse relacionamento com Deus. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: pode me cobrar. Ok, a pessoa já deu permissão, cobra ela semana que vem sobre o que ela está fazendo, amém? Abre comigo em João 3, 29 a 31. João 3, 29 a 31. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já desde a minha alegria está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ok, aí você fala assim: o que esse versículo tem a ver com tudo? Vamos explicar. Vamos entender a cultura daqui, ok? Naquela época, quando você se apaixonava por uma pessoa, quando um homem via uma mulher e ele queria se casar com a mulher, ele tinha que chegar no sogro dele. Chegar no sogro e falar assim: ei, eu gostei muito da sua filha. E ele começava a negociar com o sogro. Deixa eu falar um negócio para você. Cara, homens, se você está com medo de chegar na menina, imagina chegar no pai dela.
Aquela época ali, o cara tinha que querer muito casar com a pessoa. E aí ele falava com o sogro, aí o sogro falava, não, beleza, tal. Nesse tempo, esse cara se ausentava. O noivo se ausentava, e quem cuidava da noiva era o melhor amigo do noivo, designado por ele. O noivo chegava para o melhor amigo e falava assim, você vai cuidar da minha esposa. Ele tinha a incumbência de chegar com a esposa, e ele começava a educar a esposa sobre o que o noivo gostava. Então ele falava, ele gosta disso, ele age assim, a família dele é desse jeito, não cozinha desse jeito, sabe essas coisas? Ele preparava a noiva para o noivo. Ele tinha que apresentar tudo aquilo que o noivo amava para aquela mulher. O trabalho dele era fazer com que aquela mulher se apaixonasse por uma outra pessoa, pelo noivo. Imagina isso aqui nos dias de hoje, que negócio incrível ou bizarro que ia ser. Sabe, só que para você conseguir colocar alguém para se apaixonar por outra pessoa, a gente precisa entender que esse amigo, ele precisa ter algumas características, e é isso que eu quero falar rapidinho agora, ok? Primeira característica, o amigo do noivo é quem mostrava para a noiva o coração do noivo. E eles falam assim, o que isso tem a ver comigo? Simples, cara. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Quem é o amigo do noivo? Nós coletivo como igreja, nós somos a noiva. Nós individuais, nosso relacionamento com Deus, nós somos o amigo do noivo. É a nossa função mostrar para a igreja o coração do noivo. Só que o grande problema de nós mostrarmos o coração do noivo para a igreja é que nós não somos amigos do noivo, nós somos colegas do noivo. Nós somos conhecidos do noivo. Só que se você tiver que apresentar o coração de uma pessoa para outra, o que você precisa é conhecer profundamente a pessoa pela qual a pessoa tinha que se apaixonar. Imagina o amigo do noivo chegar para a noiva e falar assim, como é que ele é? Eu falei, não sei, eu só vi ele uma vez também, mas eu espero que ele seja legal. Imagina a noiva olhando para esse cara e falando assim, mano, estou entrando numa fria nisso aqui. Sem certeza, não, ele é legal, ele parece legal. Eu já ouvi várias coisas. Minha pergunta para você é, que noivo que você tem apresentado para a tua igreja? Que Jesus que você tem apresentado para a igreja? Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos apaixonamos por Jesus, melhor de Jesus a gente consegue passar para outras pessoas. As pessoas chegam para mim e falam assim, André, como é que evangeliza? Como é que você fala de Jesus para as pessoas? Aí todo mundo fala de técnicas, vai lá e entrega um panfleto, vai lá e cura um doente, vai lá e faz não sei o que, vai lá e faz um evento, vai lá e faz churrasco e coloca eles na armadilha crente. Vem pro churrasco e eu vou fazer um culto no churrasco. Aí eu digo, cara, eu não sei. Aí eu falo para eles, a melhor receita que eu posso dar para vocês, para fazer evangelismo, para falar sobre esse noivo, é se apaixonar por ele. É conhecer ele. Aí você fala assim, como assim? Simples, quem aqui já se apaixonou na vida, levanta a mão. Se alguém não levantar a mão, procura um psicólogo, por favor. Porque não quer dizer que se você se decepcionou, você não tenha se apaixonado antes, tá? Você se apaixonou um momento na vida, mas a vida segue, ok? Dá certo, não se preocupe, um dia funciona. Eu sou prova disso. Aí, você está lá. Você já percebeu que alguém que está apaixonado, ele é chato? É legal para o noivo e para a noiva, é legal para quem está apaixonado. Para quem está de fora, é a pessoa mais insuportável da terra. Porque tudo é motivo para falar daquela pessoa pela qual você é apaixonado. Você já reparou? Por exemplo, eu já falei da minha esposa algumas vezes e devo falar mais ainda. Então, imagina, o cara é chato. Então você está lá no mercado escolhendo limão com a pessoa apaixonada. Você fala assim, sou desse limão, esse aqui é bom. A pessoa vai olhar para você e falar assim, sabe quem escolhe limões como ninguém? Minha esposa. Eu falei assim, mas você está falando? Porque ele está apaixonado. E a pessoa apaixonada te convence que a outra pessoa é legal. Você já reparou isso? Você sempre gosta da pessoa. Você fala assim, nossa, que pessoa legal. Aí você conhece e fala assim, não é tão legal assim, mas beleza. Você quer falar de Jesus? Se apaixona por ele. Você quer falar de uma pessoa? Se apaixona por ela. Você tem que se apaixonar por Jesus para apresentar um noivo verdadeiro para as pessoas. Você tem que se apaixonar por Jesus para querer conhecer Ele mais. E quanto mais você conhece, melhor você vai conseguir falar dele. E mais paixão você vai passar para as outras pessoas. Segundo ponto, o noivo, ou amigo do noivo, precisa ser obediente à palavra. Ele não tem que fazer o que ele acha que é melhor. Ele tem que fazer o que o noivo pede para ele fazer. Imagina o noivo chega para ele e fala assim, olha só, eu
gosto muito que a pessoa ande de cabelo solto, tá bom? Então pede para ela andar de cabelo solto. E aí ele olha e fala assim, beleza. Aí ele chega para a noiva e fala assim, eu tive uma ideia melhor. Ele assim, ó, eu acho que fica melhor de cabelo preso. O amigo do noivo não precisa ficar criando coisas, ele precisa ser obediente. Às vezes nós como igreja, a gente está preocupado demais, chegando para Deus, fala assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, vamos criar um evento, vamos criar não sei o que, vamos fazer sei lá o que, alguma coisa diferente. E a gente fica criando, e Deus está olhando para a gente e fala assim, não precisa criar, precisa obedecer. Talvez melhor do que você criar milhares de coisas é você obedecer o que eu já falei para você fazer. A nossa reação como cristãos, que eu não concordo, é falar assim, Deus, eu estou fazendo esse castelo aqui, será que o Senhor pode abençoar meu castelo? Deus vai olhar para você e falar assim, mas eu pedi o castelo. Fala assim, não, mas eu fiz. Abençoa aqui, por favor. E às vezes Deus não vai mover naquele lugar e fala, Deus, mas eu fiz tudo isso aqui, Senhor, você não abençoa aqui. Não é mais fácil você olhar para Deus e Ele já falar assim para você, olha, eu estou fazendo isso aqui, você quer fazer parte disso? Ele já está abençoando. Para que a gente vai criar uma coisa para pedir para Deus aparecer, quando Deus já está fazendo outra, a gente pode só fazer parte daquilo? É muito mais fácil ser obediente a Deus do que ficar criando coisas novas. Aí você fala assim, a gente nunca vai criar? Vai, quando Deus fala assim, cria algo novo, aí você vai estar obedecendo. É melhor obedecer do que ficar só criando. É mais fácil você seguir aquilo que Deus já está abençoando do que criar algo do nada e falar, Deus, por favor, abençoa. E é nisso aqui que a gente faz errado. Vai naquilo que o Senhor já está abençoando na sua vida. Talvez você já está vendo coisas que Deus já está abençoando. Segue naquilo. Seja obediente à voz do noivo. É isso que um amigo faz. Terceiro ponto, vocês estão bem? O amigo do noivo precisa ser leal. Isso aqui é o mais óbvio do óbvio. Imagina a dificuldade de você conversar com uma mulher em um lugar de intimidade com ela, para fazer ela se apaixonar por outra pessoa. Você tem que ser leal o bastante para que você tenha um cuidado de que aquela mulher nunca se apaixone por você. E sempre quando você está conversando, porque aqui todo mundo sabe dentro da igreja, e sei lá, em fora, mas dentro da igreja se fala muito isso, que a mulher ela é muito voltada por aquilo que ela ouve, e aquele cara só vai estar falando. Ele vai estar falando coisas incríveis, ele vai estar falando coisas boas, de um lugar de intimidade. Só que em todo momento ele não está falando dele, ele está apontando para outro homem. Ele tem que ser leal. Quando você começa a fazer as coisas dentro da igreja, tem intimidade o bastante com o noivo, para que você seja leal a ele. Aí você fala assim, André, mas eu sempre sou leal. Aí eu falo assim, será que a gente sempre é leal? Será que a nossa reunião de grupos pequenos, como é que chama? Grupos pequenos, né? Será que a nossa reunião, sei lá, de célula em algumas igrejas, será que a nossa reunião na casa, será que a equipe que eu lidero me ama mais do que ama o Senhor? Será que nós como líderes, será que a gente não está fazendo com que as pessoas olhem para a gente cria o nosso palco, o nosso púlpito, para eles olharem e falarem assim, nossa, eu gosto desse pregador. Fala assim, cara, não goste de mim, goste de Jesus. Porque o que eu faço aqui é apresentar outra pessoa. Não se apaixone pela minha pessoa, não se apaixone pela minha liderança, não se apaixone pelo meu ministério, não se apaixone pela minha igreja, se apaixone por aquele que me enviou aqui. Eu estou aqui seguindo as ordens de uma outra pessoa, e quando eu sigo as ordens dele, você tem que se apaixonar por ele. Nós como líderes, nós precisamos sempre apontar para outra pessoa, sempre apontar para Jesus. Isso aqui só entra em um lugar de intimidade. Sabe, nós precisamos desenvolver isso na presença. Nós precisamos olhar para Deus e falar assim, Deus, é isso que eu quero. É aquela história. Vocês estão me acompanhando, né? É aquela história de Lucas 10. Eu estou passando por vários versículos rápidos, eu não estou abrindo, mas é que eu quero ganhar tempo aqui. Em Lucas 10 tem uma história de Marta e Maria. Todo mundo conhece essa história. E o legal é que a história de Marta e Maria, ela vem logo depois da história do bom samaritano. Então já está falando de algo que nós fazemos, certo? Só que logo depois ele entra aqui num lugar onde ele fala sobre duas mulheres. Jesus visita umas pessoas, e tem uma mulher que já fez o que ela tinha que fazer, e ela está lá conversando com Jesus, e a outra está fazendo um monte de coisa. E aí ela olha para Jesus, Marta olha e fala assim, mas Jesus, não te incomoda que ela está aí com você e ela fica me deixando trabalhar sozinha? E Jesus olha e fala assim, Marta, você está cansada e atarefada.
Maria escolheu a melhor parte, isso aqui eu não vou tirar dela. Aí você fala assim, aí todo mundo, eu cresci assim, pensando, nossa, Marta é horrível, Marta, né? Só que na verdade, Marta, ela estava com o coração bom, ela estava servindo Jesus, ela estava fazendo o melhor que ela podia. Quando Jesus fala, estás cansada e atarefada, na verdade, quando você for no original, ele não está falando aqui, ele não está acusando Marta, ele está falando assim, Marta, você já fez mais do que o suficiente, vem para a minha presença. A minha pergunta é, quantos de nós aqui, eu me incluindo, quantos de nós, a gente está preocupado demais com a missão, servindo, eu vou fazer, sabe, qual que é o momento que a gente fica na presença de Deus? Será que toda hora a gente está fazendo coisas? Sabe aquela pessoa no jantar de Natal que vai fazendo 50 pratos no Natal, tem 10 pessoas, mas tem 50 pratos. Fala assim, meu Deus, está acontecendo. Nasceu gente esse ano, eu nem percebi, tá ligado? O que está rolando? Minha família é assim, tem comida até para Natal, Ano Novo, Natal do ano que vem, vai indo. Sabe, eu fico pensando, eu falo assim, cara, muitas vezes a gente é assim com Deus, missão atrás de missão, atrás de missão, atrás de missão, e a minha pergunta é, qual é o nosso tempo na presença de Deus? Eu amo porque a gente cai nisso aqui toda hora, e eu quero deixar isso muito simples. Entende comigo uma coisa, ok? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu não estou trazendo culpa para ninguém aqui dentro, ok? Se você está sentindo culpado, não é isso que eu quero. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Todos nós erramos nisso toda hora. Eu senti de Deus de preparar uma pregação sobre intimidade, e eu estou fazendo exatamente a pregação que eu estou falando para vocês. E aí de repente, enquanto eu estou escrevendo essa parte, Deus fala assim, quero falar com você agora. Na hora que Deus falou isso, sabe qual foi a minha resposta? Eu estava no meio de uma frase digitando, eu falei assim, Senhor, espera eu acabar essa frase, eu já vou. Na hora que eu falei isso, eu estou falando sobre intimidade, eu estou falando sobre valorizar a presença, e eu prefiro a revelação de Deus que eu estou escrevendo naquele momento do que o próprio Deus está me chamando para a presença dele. Eu falei, quer saber? Isso aqui é mais importante. Deixei ali e fui orar. Sabe, isso aqui a gente tem que estar toda hora voltando para a base, falando assim, Deus, será que eu ainda te amo? 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 Será que eu ainda tenho aquela paixão pela tua presença? Deus, será que o Senhor ainda é mais importante? Porque quando eu fui naquele momento com Deus, ele me confrontou, porque essa parte dessa pregação eu escrevi 4 anos atrás, eu nunca usei, mas isso aqui é 4 anos atrás. Eu estava lá e Deus falou assim para mim, quando que foi a última vez que você entrou na minha presença porque você me amava? Eu fiquei tipo... E não dá pra você dar uma resposta política para Deus, ele sabe que você está mentindo, então você fica meio tipo... Eu falei assim, mas Deus, eu te amo, né? Foi a desculpinha que eu pude dar. Deus falou assim para mim, você entra na minha presença para procurar a sua próxima revelação, mas você não entra na minha presença só para estar na minha presença. E eu comecei a chorar. Eu falei, será que a gente está entrando na presença de Deus por quê? Porque eu amo a presença dele, porque eu quero estar com ele, porque eu quero estar na presença de Jesus? Ou será que eu estou lá para pegar uma revelação próxima? Será que eu estou lá para pegar o próximo mover do Espírito Santo? Será que eu estou lá para ser usado pelo Senhor um dia? Será que eu estou lá para falar assim, Deus, eu estou aqui jejuando na minha vida, porque eu estou jejuando em prol do nosso ministério, do nosso não sei o que, da minha promessa? Eu falo assim, cara, deixa eu falar, Deus, ele vai cumprir isso com você ou sem você, mas ele quer fazer isso num lugar de amor. Ele não quer fazer isso de um lugar de sofrimento, ele não quer fazer isso de um lugar onde ele vende, sabe, a coisa mais preciosa que é o relacionamento. A gente está esquecendo isso. Essa noite eu quero incentivar você a ir atrás da presença de Deus, porque Ele te ama. A pior coisa é você ver um amor que não é correspondido, e muitas vezes a gente não está correspondendo com o amor de Jesus. Ele já deu tudo o que Ele podia dar para a gente. Eu falo isso porque eu cansei de ver pessoas que querem se mover no sobrenatural, mas esquecem de ter relacionamento com Deus. Julho desse ano, eu liderei uma viagem missionária para Foz do Iguaçu. O Marcelo estava comigo liderando essa viagem, e no meio dessa viagem tinha 2 pessoas que assim, a gente contava testemunhos, eu estava fazendo, não sei o quê, e aquela pessoa, sabe aquela pessoa que sempre tem um testemunho melhor que o seu? Tipo assim, nossa, eu orei, uma pessoa tem uma dor de cabeça, Deus levantou um morto. Eu falo, nossa, tipo, sempre tem uma coisa melhor que outra pessoa. Eu ficava encucado, eu falei assim, e aí eu comecei a me ligar que aquelas pessoas estavam fazendo isso porque elas estavam machucadas dentro delas lá do passado, e porque elas queriam aparecer. E eu fiquei olhando e falei assim, que droga.
E aí eu fui aguentando, eu fui segurando a onda, foi. Teve um dia que eu ia pregar numa igreja, eu ia pregar sobre o poder de Deus. Na hora que eu fui subir, Deus falou assim: não prega sobre o meu poder, prega sobre relacionamento e intimidade comigo. Eu falei: Deus, mas eu estava planejando outra coisa, o pastor queria outra coisa, né? Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus falou assim para mim: vocês ensinaram, eu e muitos outros pregadores, vocês ensinaram o sobrenatural durante anos, pensando que todo mundo entende intimidade, que todo mundo entende relacionamento, mas não é ponto passivo. Não é todo mundo que entende isso. E se você não ensinar a intimidade, a presença de Deus, as pessoas vão entrar na minha presença só para consumir o que eu posso dar. Eu lembro que aquele dia eu comecei a pregar, eu estou tentando lembrar até hoje aquela pregação, foi uma das melhores da minha vida, eu não lembro nada. Mas eu lembro que assim, acabou, a igreja inteira estava chorando pela presença de Deus, aquelas duas meninas se arrependendo, assim, cara, eu não falei nada, eu não orei, não falei nada com a vida delas, elas saíram chorando, a gente teve que carregá-las para a van, elas foram no jantar, elas ficaram chorando no jantar, elas saíram do jantar, foram chorando para a casa que a gente estava. Porque elas foram atingidas pelo poder de Deus? Não, porque elas foram atingidas pelo amor dele. A Bíblia fala e ela deixa claro: se não tivesse amor, de nada valeria. O poder, ele é menos importante que o amor. Cria esse relacionamento com o Senhor. Tem muitas coisas no nosso amor com Deus que a gente vai alcançar, que a gente não alcançaria em nenhum outro lugar. Mas para isso acontecer, a gente precisa simplesmente amar Jesus. Faz sentido? Quero convidar a igreja inteira a ficar de pé. Feche seus olhos no seu lugar. Pode ser. Eu vou falar um pouco sobre intimidade, eu vou ministrar a galera, então se o pessoal puder cantar alguma coisa, qualquer música, fica tranquilo, eu vou ministrar o pessoal. Feche seus olhos. Eu estou fazendo isso para deixar as pessoas confortáveis, porque às vezes eu vou chamar pessoas, talvez fique constrangido, e não precisa, mas é só para facilitar a sua vida. Tem algumas pessoas que eu quero chamar aqui na frente para a gente orar por você. E de novo, eu quero falar, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Assim, cara, eu estava falando com os pastores, a gente vive muito do que a gente prega. E as situações que eu estou falando para vocês, eu já vivi. Eu já tive meus momentos longe de Deus, eu já tive meus momentos que eu voltei, eu já tive momentos onde eu estava cansado, teve momentos onde eu recebi broncas de Deus, teve momentos onde eu recebi carinho de Deus. Tem tempo para tudo. Mas não tem culpa se você está sentindo alguma dessas coisas que não são tão positivas. Mas tem um tempo determinado para todas as coisas. Aí você fala assim: não, então eu posso estar assim? Pode. Mas lembra que como tem um tempo determinado para todas as coisas, tem uma hora que a sua tristeza também acaba. Então, porque tem um tempo determinado para certas coisas, certas temporadas na nossa vida acabarem. E eu sinto que Deus está chamando algumas pessoas para algumas coisas diferentes essa noite. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, feche seus olhos rapidinho. Eu estou falando, mas pode fechar os olhos, sei que é estranho, mas finge que é Deus falando. Eu queria falar com algumas pessoas aqui que talvez... E você, se você está aqui na igreja, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso aqui várias vezes. Mas tem gente que cresceu na igreja. Você vai desde pequeno, você sempre foi, o que você conhece de vida é isso. Você está vindo, mas talvez você nunca olhou e falou assim: Deus, eu quero aceitar o Senhor no meu coração, eu quero nascer de novo, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Talvez você nunca teve essa decisão forte no teu coração. Uma das vezes que eu lembro, eu cresci na igreja, e quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade, eu tinha medo de morrer. E eu fiquei pensando, eu falei assim: Deus, por que eu tenho medo de morrer? Se eu tenho a vida eterna, eu não devia ter medo de morrer, isso aqui é errado. E de repente Deus chegou para mim e falou assim: porque você não aceitou Jesus ainda, você não tem a vida eterna, você não nasceu de novo. Eu falei assim: caramba, nunca. E eu comecei a lembrar: não, eu nunca cheguei para Jesus e falei: Jesus, entra no meu coração. O fato de você vir para a igreja não te faz um cristão, não te faz um cara que nasceu de novo. É tipo, se você está num pasto, você não é uma vaca. O local não faz a pessoa.
É uma decisão sua, é uma decisão que você precisa tomar dentro de você. Eu vou deixar uns segundos aqui só para começar por você. Se você falar assim, eu nunca aceitei Jesus no meu coração, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz essa oração, eu estou vindo na igreja, mas não faço ideia do que é essa oração, eu não sei o que é ter relacionamento, eu tenho medo de morrer, sei lá, alguma coisa dessas coisas. Se é você, levanta sua mão aí no teu lugar. Pode levantar bem alto, que eu preciso ver você, tá bom? Está meio escuro, mas eu preciso te ver. Levanta sem medo, não precisa ter medo. Continua sua mão levantada, vocês que já levantaram, fica aí. Eu vou dar mais alguns segundos para você que está pensando, eu falo assim, cara, será que eu levanto? Será que não? Deixa eu te falar. Primeiro, você já não é o único a vir, porque já tem gente com a mão levantada. Segundo, é de fato a melhor decisão que você pode tomar na sua vida essa noite. Se você quiser ainda, levante sua mão. Glória a Deus. Continua com sua mão levantada também. Vamos lá. Eu vou dar mais alguns segundos se você ainda quiser esse Jesus no seu coração. Vou contar até 3 e eu vou encerrar esse momento. 1, 2, 3. Ok, uma outra pessoa levantou ali atrás. Vocês que estão com a mão levantada, eu já vi todos vocês, ok? Corre aqui para frente, deixa a gente orar por vocês. Pode vir, corre aqui vocês dois. Pode vir você, vem aqui mocinha, você que estava aqui no meio, vem cá. Dá uma salva de palmas para Jesus na vida deles. Pode vir para frente. Se você é líder nessa casa, eu quero pedir a sua ajuda aqui com o pessoal, por favor. Líderes daqui da casa, vem aqui com esse pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vieram aqui na frente, enquanto o pessoal está chegando. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, galera. Essa aqui é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele faz de nós novos seres. Esse relacionamento com Deus que Ele criou, que eu estou falando esse dia, essa noite inteira, é o relacionamento que Ele tem para vocês. Ok? Isso aqui está disponível. Aí você fala assim, droga, e o meu passado? Esquece o teu passado. Ele morreu na cruz. Quando Ele nos perdoa, Ele esquece das nossas transgressões. Isso aqui ficou para trás. Hoje vocês estão entrando num lugar onde vocês são nova criatura. Olha só, tem uma outra coisa que eu amo, que a Bíblia fala, que existe festa nos céus. A decisão de vocês essa noite causou nos céus uma festa, e essa festa tem o teu nome. É sobre vocês essa noite. E nós damos glória a Deus por isso. Vocês são parte da nossa casa, vocês são parte da nossa família. Você que é líder aqui na casa, faz a oração com eles, eu vou continuar com a igreja, ok?